nós vamos estar tratando sobre o plano da salvação, né? Esse plano da salvação é algo extremamente importante. Aqui nós vamos estar vendo como é que Deus ele se programou diante da queda do homem. Nós vamos ver o seguinte, que antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer vida, antes que houvesse terra, antes que houvesse universo, Deus ele já existia. E Deus, na sua onisciência, quer dizer que Deus tem o poder de compreender todas as coisas, ele planejou criar o homem. E Deus, ele sabia que o homem também, no processo de criação mental de Deus, ele sabia que o homem iria cair, que o homem iria se afastar dele. E agora Deus, ele vai planejar lá na eternidade um plano de salvação. Quer dizer que ele vai criar uma forma de poder produzir salvação para o homem que estivesse caído. Esse plano de salvação é mais ou menos o seguinte: por exemplo, alguém tem um terreno, o terreno está vazio, aquele terreno não tem nada. Aí a pessoa, ela adquire aquele terreno e agora na sua mente já está sendo programado como é que vai ser a construção. Então, quer dizer que mesmo não existindo nada, mentalmente já existe alguma coisa. Então, nós vamos ver justamente isso, que Deus, ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair, e Deus, lá na eternidade, ele criou um plano para poder salvar esse homem. Então, para nós começarmos, Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Aqui a gente vê claramente, deixa eu abrir aqui, o espaço tem alguém chegando, a irmã Rose está chegando também, né? Então, Efésios 2:8, irmã Rose, seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça. E ele diz mais ainda: por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, e o meio que Deus vai usar vai ser justamente a fé. E continuando dizendo, o apóstolo prossegue: isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Então, a salvação, ela não é uma coisa que nós criamos. A salvação é um dom de Deus. É uma oferta de Deus pelas nossas vidas. Nós que estamos participando nessa noite aqui desse discipulado, dessa segunda aula, nós estamos participando porque nós acreditamos na salvação que Cristo conquistou para nós. E ela veio pela graça de Deus, aquilo que a gente não merecia, através da fé. O Espírito Santo brotou no meu coração, no seu coração, o quê? Algo sobrenatural. Você acreditar em um Deus que você não está vendo. Acreditar em um Salvador que você nunca tocou. Isso é um ato de fé. E continua dizendo, a salvação, nós somos salvos, essa salvação não vem das obras, versículo 9, mas não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia é muito clara e enfática quando diz que ninguém pode ser salvo pelas obras. Ela vai ser pela graça e pela fé. Então, quer dizer, se a gente pegar todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos e querer vender os nossos bens e dar para os pobres, isso não vai gerar em nós a salvação. A salvação é um meio que vem justamente de Deus. E diz mais ainda no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, à medida que nós nos envolvemos com o Evangelho, Deus, ele nos forma, somos feituras de Deus. Ele continua dizendo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, à medida que nós somos salvos, Deus, ele prepara essas boas obras para que nós possamos estar andando nela. O que acontece? Antes da fundação do mundo, como nós falamos anteriormente, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo de número 1, versículo 4. Ele diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, a gente observa uma característica de Deus que a gente chama, né, na teologia de onisciência de Deus, né? Quer dizer que Deus ele tem uma característica de conhecer todas as coisas. Então, antes da fundação do mundo, antes que houvesse terra, antes que houvesse, como falei mais cedo, houvesse espaço,
Deus, a Bíblia deixa bem clara que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, Deus me escolheu, escolheu você para que a gente possa estar andando em santidade e para que a gente possa estar andando de forma irrepreensível perante ele e em amor. É por isso que nós estamos preparando vocês para nesse discipulado, para que vocês possam compreender esses significados dos termos que muitas vezes são pouco comuns para vocês, como santidade, como ser irrepreensível. Uma pessoa ser irrepreensível não significa que ela seja perfeita, mas é que quando Deus ele olha para essa pessoa, Deus entende uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. E automaticamente para Deus, essa pessoa, Deus ele declara, nos declara justos em relação a isso. Desculpe que eu apertei o botão equivocado aqui. Então, só para compreender, antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu, já nos escolheu como a dádiva preciosa dele. Pronto, deu uma errada aqui, mas agora estou botando o controle novamente. O que nós observamos? A gente vai lá para o livro de Gênesis, para a gente compreender o plano da salvação lá no primeiro livro que está na Bíblia. O primeiro livro que foi escrito não foi o livro de Gênesis a princípio. O primeiro livro escrito provavelmente foi o livro de Jó. Só que, de uma forma, o autor, as pessoas que compilaram as escrituras, eles tentaram colocar de uma forma mais ou menos cronológica. Então, a gente começa justamente com Gênesis, que é justamente o início. Então, há um começo que vai apontar justamente para o fim. Deus, ele cria um homem. E quando Deus cria um homem, o homem era perfeito, o homem se relacionava com Deus de maneira plena. Todos nós já conhecemos essa história inicial. A Bíblia fala que no reino espiritual houve uma ação maligna em relação aos homens, e o homem que era perfeito, depois dele ter desobedecido a Deus, agora ele vai cair numa imperfeição muito grande. E quem induziu ele ao erro foi justamente Satanás. E a Bíblia fala que existe no campo espiritual Jesus e seus anjos, fala que existe Satanás e seus anjos. E Satanás, ele tem uma missão. A missão dele é justamente destruir a criatura de Deus. Já que ele não pode ter acesso a Deus, ele não pode destruir a Deus, ele tenta atingir justamente aquilo que Deus muito ama, que é justamente nós. E a Bíblia fala que nesse intento dele, ele conseguiu o que ele queria. Ele consegue fazer com que o homem desobedecesse a palavra de Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, vai trazer consequências sobre as nossas vidas. E a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, logo após aquele momento de que a serpente consegue enganar Adão e Eva, Deus, ele vem conversando, ele chama Adão, procura saber o que aconteceu, depois ele chama Eva, procura saber o que aconteceu, depois ele vai até a serpente. Quando ele se dirige à serpente, naquele momento agora, ele não procura ouvir a serpente, mas a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 15, que Deus vai vir a primeira profecia sobre a salvação. A primeira profecia está justamente aqui. Quando Deus, ele se dirige e ele diz o seguinte para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Está dizendo que existiria uma inimizade entre Satanás e entre a mulher. Entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Desculpe, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que a gente observa nesse versículo? Deus já está se referindo a Jesus, milhares de anos depois. Jesus está dizendo que existiria uma batalha, podemos assim, espiritual. E essa batalha espiritual a gente vivencia nos dias de hoje. A Bíblia fala que Satanás, ele iria ferir o calcanhar de Jesus. Quando ele está na morte, tem até essa figurinha aqui, Jesus na morte é como se fosse serpente, sendo tentando alcançar o calcanhar de Jesus, e naquele processo, quando Jesus ele vai para a cruz, ele está sendo ferido, né? Mas a Bíblia fala que Jesus iria ferir a cabeça da serpente. É interessante corrigir alguns equívocos. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, que esse vai esmagar a cabeça da serpente, e tu ferirás o calcanhar. Mas a Bíblia não fala esmagar, mas fala ferir. Então, Satanás hoje ele está ferido na sua cabeça. Ele não está sem autoridade, sem poder ainda. Então, quer dizer que essa ferida foi causada por Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui a gente vê, em Gênesis 3,15,
justamente o quê? Jesus, aliás, Deus, ele profetizando a respeito de algo que vai acontecer futuro sobre a salvação. Então, lá em Gênesis acontece esse princípio. Um pouco antes, no capítulo 3, versículo 7, quando Adão ele cai, o que acontece com ele? A Bíblia fala que os olhos dele ele se abriram, né? E ele viu que ele e a mulher estavam nus, eles estavam nus anteriormente e não tinha nenhum problema. E eles perceberam que estavam nus, a Bíblia fala que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para ele, para que pudesse tampar as partes íntimas. E eles perceberam isso. Depois Deus vai procurá-los e Deus não vai encontrá-los porque eles se sentiram envergonhados. O pecado, ele causa afastamento da gente de Deus. O pecado nos causa vergonha perante o Senhor. E essa atitude de Adão e Eva foi justamente uma resposta pelo pecado deles em relação à santidade de Deus. Se Deus viesse aqui agora de maneira direta tratar comigo e com vocês, a gente não suportaria, porque nós, apesar de termos nossos pecados perdoados em Cristo, a natureza humana não consegue recepcionar de maneira muito tranquila a glória de Deus. E Adão e Eva, eles tiveram esse processo. Eles buscaram, por meios humanos, tentar esconder o erro que eles tinham feito. Mas aquelas folhas não resolviam absolutamente nada. O que Deus vai fazer em Gênesis 3:21? Aqui, mais uma vez, a gente vê esse texto se referindo a Jesus também, de uma maneira indireta. A Bíblia fala que Deus ele pega um animal, ele mata esse animal e agora o próprio Deus, ele faz as vestes para o homem. Então, a Bíblia fala 3:21, Gênesis, que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, quer dizer que um animal foi morto, o primeiro animal sendo morto, por Deus, para que pudesse, naquele processo ali, trazer uma cobertura para a vida dos dois, do homem e da mulher. E a gente observa que isso estava acontecendo com eles, né? Eu tive que dar uma volta aqui para ver se alguém tinha entrado na nossa sala, né? E aí nós observamos que eles colocam o anjo na frente do jardim do Éden, impedindo que eles entrassem novamente no jardim, porque se Adão e Eva iam comer da árvore da vida, e eles não morreriam, né? E essa árvore da vida tipifica também Jesus Cristo. Uma coisa que a gente vê na Bíblia, constantemente buscando o homem para salvar. É tanto que Deus veio atrás de mim e de você para que a gente pudesse ser salvo. E a gente vê todo o processo desde o Éden até os dias de hoje, a gente vê sempre Deus fazendo isso. Deus foi em busca de Adão no jardim, Adão pecou e Deus foi em busca dele. A gente vê também Deus em busca de Abraão, ele tira de Ur dos Caldeus, que era uma terra muito politeísta, que adorava muitos deuses. Deus ele tira Abraão de lá, que era Abraão naquele momento, e através de Abraão, o que vai acontecer? Ele vai formar as 3 maiores religiões do mundo hoje, que é justamente o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Se a gente for parar para perceber, de cada 2 habitantes no mundo, pelo menos um tem uma descendência direta e indireta com Abraão. Abraão, ele marcou uma geração, ele era chamado amigo de Deus. Deus ele vai em busca de Abraão para, através dele, formar uma grande nação. Deus ele vai em busca de Jacó no vale, Jacó que era uma pessoa que tinha feito muitas coisas desagradáveis e ruins, mas Deus vai em busca de Jacó. Deus vai em busca de José no poço. A gente vê que dentro da Bíblia é o contexto todo, Deus correndo atrás do homem para buscar salvação, para abençoar a vida do homem, e muitas vezes, por outro lado, nós nos escondendo do Senhor. Quando a gente vai para o livro de Êxodo, a gente vê algumas coisas bem interessantes, né? A gente vê que o povo de Israel, lá no final de Gênesis, o povo ele vai para o Egito, porque José tem muitas referências sobre a vida de José, que não é o caso que nós estamos falando aqui nesse momento, mas a gente vê que o povo de Israel foi levado para o Egito, depois eles se transformaram em cativos, escravos do Egito, e a Bíblia agora vai fazer uma analogia muito forte de tudo o que aconteceu no Egito com a igreja. Um dia nós podemos traçar isso de maneira
muito mais tranquilo, que é muito extenso para a gente poder falar sobre isso. Mas, enquanto o povo está no Egito, eles estavam aprisionados. E nessa prisão que eles estavam ali, é uma tipologia. A Bíblia mostra muitos tipos que acontecem no Antigo Testamento, muitos símbolos. Por exemplo, o Egito, onde o povo de Israel estava sendo escravo, Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás. O povo de Israel sendo escravizado ali simboliza justamente a igreja, os escolhidos de Deus, o povo de Deus, que muitas vezes acontece essa tentativa de Satanás de poder escravizar o ser humano. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, Deus tem que entrar com a mão forte dele. Ali não seria armas humanas que tiraria o povo de Israel do Egito. Deus vai usar agora de maneira sobrenatural. Aí você já deve ter ouvido falar das 10 pragas, né? Muitos livros e muitos filmes se falou sobre isso. Depois que o povo ele vai para ser liberto, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus vai instituir uma coisa chamada Páscoa, né? Essa Páscoa, até hoje, os judeus, eles celebram. E a Páscoa é um sinal do amor de Deus para com o seu povo. A Páscoa tem sinal de libertação. Paulo vai dizer que Jesus, ele é hoje a nossa Páscoa. E os judeus, eles anualmente celebram esse processo bem interessante. A Páscoa, para que pudesse acontecer a Páscoa, teve um preço a ser pago. A Bíblia fala que era necessário que as famílias pegassem um cordeiro sem mancha, sem mácula, deveria matar aquele cordeiro, pegar o sangue dele, topo, e chegar nos umbrais da porta e lançar aquele sangue. Então, esse cordeiro já simbolizava quem? A salvação de Cristo Jesus. Então, o símbolo do preço do resgate que Jesus pagaria para libertar o homem da escravidão do pecado vai estar justamente representado através daquele cordeiro. A Bíblia fala se os judeus não matassem aquele cordeiro, aquele animal, o que aconteceria? O espírito de morte entraria naquela casa e mataria a muitos, mas os judeus obedeceram justamente aquele processo. Então, aquele sangue que foi derramado por aquele cordeiro salvou a vida de muitos. Então, o sangue de Jesus na cruz do Calvário salvou a minha vida, salvou também a sua vida, e você está aqui hoje por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que na pessoa de Jesus Cristo, ele fez essa obra maravilhosa. A Bíblia fala que o povo foi liberto, aí nós vemos uma ilustração de um homem ungido os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, e o povo foi liberto, assim como eu e você fomos libertos, através de Cristo. Então, o povo foi liberto da escravidão após haver derramamento de sangue. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou então não há perdão de pecados. Então, a gente vê por todo o Antigo Testamento, a gente vê o plano de Deus sendo revelado através de muitos momentos. Se a gente fosse falar de cada momento aqui, a gente levaria meses falando sobre cada um deles. Então, a gente está reduzindo ao máximo mesmo. Então, a gente vai ver o plano da salvação em Salmos, a gente vai ver entre os profetas, a gente vai ver na lei de Moisés, a gente vai ver em histórias muito oportunas que tem na Bíblia, por exemplo, entre Davi e Golias, a gente vê uma representação também de Cristo, tudo isso a gente vai observando. Então, o Antigo Testamento mostra o quê? A soberania de Deus no plano da salvação. Deus está sendo soberano. Você pode observar que todas as iniciativas procedem sempre de Deus e não do homem. Então, decretado antes da fundação do mundo e anunciado por todo o Antigo Testamento. Então, Deus, ele planeja antes da fundação do mundo que entrar com a providência para salvar os homens. E agora, quando o homem peca, ele começa agora a dar início ao plano da salvação. E todo o Antigo Testamento, que são sombra das coisas futuras, que são símbolo das coisas futuras que vão acontecer em Cristo, é uma coisa maravilhosa quando se lê o Antigo Testamento. Para você ler o Antigo Testamento e você compreender, você tem que ler baseado com os óculos do Novo Testamento. Aí você consegue enxergar muita coisa que tem lá. Você quer ver uma coisa interessante? Só para vocês terem ideia. Quando o povo de Israel sai do Egito, né? Ali simboliza o quê? O povo andando no deserto simboliza essa jornada que vocês estamos tendo aqui, né? Nós estamos indo em uma terra prometida. A terra prometida naquela época era uma terra física, onde é hoje, lá no Oriente Médio, né? Onde é o Estado de Israel hoje. Mas para nós estamos indo em direção a uma terra prometida por Deus, que é lá no céu. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, né,
Vou pegar vocês e levar juntamente comigo. Jesus falou justamente esse processo. Então, é muito bom quando a gente observa isso. Uma coisa interessante, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles encontraram uma barreira. Qual foi a primeira barreira que eles encontraram? Foi justamente o mar vermelho, mais de 1 milhão de pessoas, né, que passaram por aquele mar vermelho. Simboliza o que é aquele mar? Paulo vai dizer em Coríntios que aquele mar simboliza o batismo. Aquelas águas, quando se abrem, é uma espécie de um batismo, eles foram batizados quando estavam passando por aquela água. E vocês que estão aqui, vocês vão estar passando pelo batismo também, porque vocês estão querendo ir para a terra prometida, um lugar maravilhoso que Deus tem reservado para nós, né? Continuando, a gente vê o Antigo Testamento aponta para o que se realizará no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento não foi anulado. O Antigo Testamento tem muita validade, muitas coisas, né? Mas a gente não pode pegar muitas vezes ao pé da letra algumas coisas que estão lá. Algumas coisas eram para o povo de Israel. Mas em todo o seu símbolo, todo o seu contexto, ele vai apontar justamente para Jesus. Lá vai falar sobre o nascimento de Jesus, vai falar sobre o ministério de Cristo, sobre a morte do Senhor, sobre a sua ressurreição e sobre a sua ascensão. No Antigo Testamento. Só para vocês terem ideia, o Antigo Testamento tem mais de 300 profecias sobre Jesus. Mais de 300. Uma das coisas que me fez converter foi justamente esse processo de você ver a diferenciação do que é o Evangelho de Jesus Cristo e o que as pessoas acreditam, né? É algo maravilhoso. Eu me encanto com a Bíblia, porque a Bíblia, ela fala coisas antes dela acontecerem. Você nunca vai encontrar isso em livro nenhum. Você não vai encontrar no Alcorão, você não vai encontrar no livro de Mormon, você não vai encontrar nos escritos de Ellen White, você não vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar nos livros apócrifos, você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, o que é a verdade. E Deus, na sua onisciência, mostra coisas que vão acontecer e traz a revelação antes para que a gente tenha o conhecimento. Então, sobre Cristo, ele fala sobre tudo isso e muitos pormenores, né? Até o local onde Jesus nasceria, que nasceria de uma virgem, né? Que nasceria em Belém, ele fala sobre vários aspectos da morte e da vida de Cristo. Então, a gente observa que houve a redenção consumada. Por todo o Novo Testamento é revelado a obra da redenção de Jesus. Então, a gente vai ver Jesus nos evangelhos, vamos ver no livro de Atos, a gente vai ver nas epístolas paulinas, a gente vai ver também nas demais epístolas de Judas, de Pedro, de João, no Apocalipse, em tudo a gente vai ver em Hebreus, a gente vai ver a obra redentora de Jesus. E consumada por Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Jesus deu aquele brado, está consumado na cruz, ele estava dizendo, a salvação que eu venho dar para a humanidade, ela agora está consumada, ela está terminada, né? E quando Jesus ele morre, o efeito da morte de Jesus vai até no passado, alcança todos os pecadores de Adão, até a época de Jesus, e vai para o futuro também, e alcança a minha vida, a sua vida, e tantos quanto receberem Jesus como Senhor da sua existência. Nós vamos para o livro de Romanos. O livro de Romanos é fantástico. O livro de Romanos fala muito sobre isso. Capítulo 1, versículo 16 e 17. E depois dessa aula eu vou deixar para vocês, viu? Eu vou deixar, vai ter como salvar, eu vou disponibilizar para vocês. O que diz a palavra? Pois, Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Paulo era alguém que não era cristão, depois ele se converte, e depois de muitas experiências com Deus, ele fala, eu não tenho vergonha do evangelho. É muito bom que você, que eu, nós não tenhamos vergonha desse evangelho. Porque ele vai dizer, por que não devemos ter vergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é o quê? É um poder que vem de Deus, né? E vai para onde? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós cremos, nós recebemos o poder da salvação sobre as nossas vidas. E ele continua dizendo, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Você tem que viver da fé. Eu tenho que viver da fé, né? A fé é uma coisa maravilhosa. Volto a dizer aquilo que eu falei logo mais cedo. Você nunca viu Deus, mas você tem fé que Deus existe.
Você nunca viu o sangue de Jesus, mas você tem certeza do sangue de Cristo. Você nunca viu sua alma com pecado, como nós falamos na semana passada, né? Mas pela fé você enxerga que sua alma, ela foi totalmente curada e limpa em Cristo Jesus, porque o justo vive, ele não morre pela fé, mas ele vive por fé. É algo maravilhoso que Jesus ele opera sobre nós. Romanos 5, 17 a 19, diz o seguinte: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ele está falando de quem? De Adão. A ofensa de Adão. Por ela, a morte reinou. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Enquanto Adão, um só, trouxe morte para a humanidade, Jesus, um só, trouxe vida para a humanidade. Olha a diferença entre Adão e Cristo. Ele diz mais: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, quando Adão pecou, veio condenação sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, em Cristo nós recebemos a vida, Adão nós recebemos a morte. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo: eu aceito o sacrifício de Jesus, eu aceito a morte dele, e consequentemente você está justificado. E ele continua dizendo no versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando você obedece a Cristo, recebe Jesus como seu Salvador, aos olhos de Deus, você é uma pessoa, se tornou justa. E é isso que Deus opera sobre nós. A salvação é uma obra totalmente de Deus. Como nós lemos no texto inicial de Efésios, capítulo 2, que fala que a salvação é uma graça de Deus, ela vem pela fé, não tem nada que a gente possa fazer. Algumas pessoas pensam que podem ser salvas fazendo boas obras. Algumas pessoas pensam que podem ser salvas, às vezes, tem pessoas que acreditam que pode passar por um processo de outros caminhos, né? Alguns entendem que através das muitas vidas, que a pessoa pode vir novamente, vai vir melhor, e ele vai encontrar a salvação. Outros acreditam que tem que passar por um processo como purgatório para que possa ser salvo. Não, a Bíblia fala que nós somos salvos em Cristo Jesus. E a gente vê que a iniciativa da salvação sempre vai ser de Deus. Ninguém nasceu, ninguém pediu para ser salvo. Mas Deus foi ao nosso encontro e ele nos salvou. Às vezes fala assim que eu encontrei com Jesus, mas na verdade foi Jesus que se encontrou conosco. Ele se encontrou porque nós estávamos perdidos e ele quem nos encontrou. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12, ele diz: mas se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Mostrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que Paulo está dizendo? Todo mundo está debaixo de pecado. E como está escrito, não justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Romanos, ele está se referindo a um texto do passado, do Antigo Testamento, que Deus, ele procura dentre os homens, não encontrou ninguém, todos haviam se extraviados. Ninguém procurava o bem, ninguém procurava a salvação. Olha o que diz o texto, esse versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Deus não encontrou nenhuma pessoa justa. A gente observa todo esse contexto em vários outros textos do livro de Romanos, principalmente. Quando diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Eu pequei, você pecou, Maria pecou, José pecou, seu vizinho pecou, sua mãe pecou, todos nós pecamos. E o que acontece? E carecem da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram e nós precisamos da glória de Deus. Como é que isso acontece? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos, justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é uma palavra bem interessante,
que antigamente, quando um escravo ele era comprado do seu senhor, ele usava essa expressão redenção. O que Jesus ele fez? Ele nos comprou do pecado, ele tirou-nos do pecado, de forma gratuitamente pela graça dele, né? É uma dádiva preciosa. Então, nós já fizemos a leitura desse texto, 2, 8 e 9, né? A gente vai adiantar aqui. Então, o que nós concluímos? Que não foi um homem que buscou ao Senhor. Não fomos nós que demos um passo em direção a Deus, mas sim o Senhor, Ele mesmo foi quem nos mostrou o seu amor, nos concedeu a salvação por sua infinita graça. E o Espírito Santo veio na nossa vida e nos convenceu do pecado, do juízo e do mundo. Isso não é uma operação que Deus fez na sua vida. No dia que você teve um encontro com Cristo, não foi você, foi Jesus que teve um encontro com você. Aí o que aconteceu? O seu coração sentiu uma coisa diferente, e aí naquele momento algo grandioso que veio da parte de Deus. Isso é uma obra grandiosa do Espírito de Deus. Cristo, ele foi 100% Deus e foi 100% homem quando ele estava aqui. Quando ele era 100% homem, ele teve necessidades. Jesus, ele teve momentos de ira, ele teve momentos de alegria, ele teve momentos de júbilo, ele tinha necessidade de se alimentar, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele tinha necessidade de ir ao banheiro, ele era um homem como qualquer um de nós, né? Mas ele também veio 100% Deus no seu poder. Às vezes ele tinha capacidade de saber o que estava no coração de alguém, ele conseguia ver um pensamento de outra pessoa, ele tinha todas essas características de Deus. O que acontece em João 1,14? O Evangelho de João é fantástico, né? Diz o seguinte: e o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? O verbo está com V maiúsculo, então está se referindo a Deus. Esse verbo aí significa Jesus. Então é como se fosse o seguinte: e Jesus se fez carne, e fez o quê? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Unigênito quer dizer da mesma essência, né? Único do Pai. Então, Jesus, ele deixou o seu trono de glória e ele veio habitar aqui conosco, cheio da graça dele, cheio da verdade. Jesus, ele nunca proferiu uma mentira, ele nunca pediu desculpas, ele sempre agia com o seu poder e graça. Então, nós vimos a sua glória. É tão bom quando a gente vê a glória de Deus, o unigênito do Senhor, se manifestando para nós também. Em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não teve sobre a sua vida nenhum pecado, nunca o pecado se aproximou dele, a não ser na sua morte, quando ele recebe todo o pecado da humanidade. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que acontece com Jesus? Esse plano da salvação de Deus. Deus, ele sabia que seria impossível o homem conseguir a salvação. Ele prepara Jesus Cristo. Jesus veio aqui sem pecado. Quando ele vai para a cruz, quando ele está morrendo na cruz, Deus se afasta dele porque ele se fez pecado por nós. Todo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. A morte que ele sentiu na cruz não foi uma morte comum. Muitas pessoas, milhares de pessoas morreram em cruzes. Mas a de Jesus foi diferente, porque ele recebeu todo o pecado sobre ele, porque ele se fez pecado por nós. Hoje, quando Deus ele olha para mim e para você, aqui como diz no texto, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não vê mais pecado na gente. Eu continuo errando, falhando, você vai continuar errando e falhando, mas Deus, no ato de justiça, ele nos declara justos, porque o meu pecado não está mais sobre mim, está sobre Jesus. Isso é uma dádiva preciosa. Olha o que Isaías falou 700 anos antes de Jesus ter vindo nesse mundo. Ele profetizou a respeito de Cristo. Ele disse: ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Jesus, no julgamento lá que ele teve no Sinédrio, que ele teve diante de Pilatos, ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui é mais uma profecia relacionada a Jesus Cristo. Pilatos, ele falava: olha, a sua vida está nas minhas mãos, eu tenho o poder de te dar a vida ou de tirar. Jesus falou que não. Falou para ele, não. Se ele quisesse, eu ia até dizer, eu poderia pedir aqui miríades de anjos, ele poderia vir aqui e me libertar. Mas Jesus, ele estava ali, cumprindo justamente as profecias,
e ele estava ali como um cordeiro de Deus. É interessante que Jesus, quando estava aqui nesse mundo, no capítulo 1, versículo 29 de João, a Bíblia fala o seguinte, que no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse, João falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Vocês se lembram lá em Gênesis, lá logo no início, que Deus ele mata um cordeiro e faz vestes para Adão e Eva? Vocês viram que na Páscoa Deus pega um cordeiro, orienta que os homens matem o cordeiro, e esses cordeiros tinham que ser puros e limpos, e o seu sangue fosse vertido nos umbrais das suas casas. Aí João, agora no Novo Testamento, está dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o meu pecado, tirou o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso substituto. É por isso que nós estamos aqui servindo a Jesus, porque ele nos libertou do pecado. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: primeiro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ele está dizendo o seguinte, que a gente não é salvo porque a gente tem prata ou ouro, você pega dinheiro e dá para os pobres, ou você faz boas ações, ou você dá uma cesta básica, ou você se importa com essas coisas. A salvação não vem dessas coisas. O salvo vai fazer boas obras, mas as boas obras não vão fazer o salvo. É muito importante esse processo. Mas ele continua dizendo, mas nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado significa sem pecado. Então, Jesus, ele naquele momento, ele não tinha pecado, ele recebe todos os nossos pecados sobre ele. Então, nós fomos resgatados, fomos comprados, não por alguma coisa desse mundo, foi tudo por causa de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele é o nosso substituto, né? Ele é o nosso substituto, porque ele morreu pelos nossos pecados, né? É por isso que nós sempre glorificamos a Cristo, exaltamos a ele, bendizemos o nome de Jesus, porque ele morreu pelos nossos pecados. Se Jesus não tivesse morrido, o meu pecado estaria sobre mim, sobre você também. É uma coisa bem interessante. Se a gente perguntasse aqui, quem nunca mentiu? Quem nunca desejou mal para o outro? Quem nunca ficou irado e pecou? Quem nunca fez tantas coisas horríveis nesse presente mundo? E Jesus, ele vem com a sua graça e a sua morte, ele vem, morre por nós pecadores, ninguém pediu para Jesus morrer em nosso lugar, mas ele se ofereceu, e quando a gente tem essa visão, a gente exalta a Deus de forma grandiosa. É por isso que vale a pena entregar nossa vida nas mãos de Cristo, porque 3, versículo 18, o seguinte, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele padeceu uma vez pelos pecados. Os justos pelos injustos. Jesus, o justo. Ele fez isso pelos injustos, que era eu e você. Para levar-nos a Deus. Então, o que Jesus ele fez? Morreu para levar tanto eu como cada um de vocês a Deus. Mortificando, na verdade, da carne, mas vivificando pelo Espírito Santo. Mais outro versículo que mostra a graça de Deus, João 3,17. 3,16 é muito conhecido, dizem que é o versículo principal da Bíblia. O 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E no 17, que a gente não lê muitas vezes, diz o seguinte, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ninguém pode salvar o mundo a não ser Jesus Cristo. Não existem mediadores, não existem religiões, não existem igrejas, não existe pastor, nem padre, nem sacerdote, ninguém que pode salvar-nos a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória seja dada ao nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, diz o seguinte, e quando vós estáveis mortos nos pecados, eu e você, antes de aceitar Jesus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Então, a Bíblia fala que nós estávamos mortos e Cristo fez o quê? Ele nos trouxe vida juntamente com ele.
perdoando-vos todas as ofensas. Sabe, todo pecado que você já cometeu, Jesus, através do seu sacrifício, ele consegue perdoar todos. É por isso que a nossa mente fica em paz, porque ele nos perdoa de toda nossa iniquidade. Ele diz mais: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou nossa dívida, ele faz mais ou menos essa analogia de Paulo, que rasga a dívida, e ele chega lá e prega na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Glória a Deus. Essa parte final é bem interessante. Quando Jesus ele nos purifica, nos lava e nos limpa e crava na cruz, né? Tudo que era contrário a gente, essa parte vai falar despojando os principados e potestades. Principados, potestades são demônios, né? São anjos. Quer dizer que ele despoja esses anjos. Quer dizer, tipo o seguinte, Satanás, o domínio que você tinha contra a humanidade agora acabou, se findou, né? E ele diz, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Os anjos, é por isso que a Bíblia fala que os demônios se sujeitam ao nome de Cristo, porque Jesus, ele, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão até a presença do Pai, né? Ele fez esse poder maravilhoso. E é por isso que nós devemos sempre glorificar a Deus de uma forma tão poderosa. Então, a dúvida e a rebelião em relação à palavra de Deus levaram o homem à queda e à morte. Agora, somente crendo na palavra de Deus, o homem poderá ser salvo e ter a vida eterna. Então, o que acontece com relação a esse processo? Nós estávamos mortos, mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós encontramos agora a salvação e nós encontramos a vida eterna. Nós podemos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela força dele, pelo querer dele, pela mão forte dele, nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Não pelos nossos méritos, não pela nossa bondade, não pela nossa santidade, mas pela graça de Deus de uma maneira muito especial. Então, aqui a gente conclui, né, essa primeira parte do nosso estudo, né? E agora aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Então, a gravação será salva no Google, pronto.